Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de função afim é o seguinte: dê a lei de formação das funções polinomiais do primeiro grau correspondentes às retas f e g. Portanto, temos o gráfico das funções f e da função g. A lei de formação de uma função polinomial do primeiro grau é no seguinte formato: f de x igual a x mais b. E da mesma forma, para a função g, em vermelho, teremos g de x igual a x mais b. Essa é a lei de formação de uma função polinomial do primeiro grau, sendo os coeficientes a e b números reais. Então, para determinar o coeficiente a, fazemos o seguinte: utilizamos a seguinte fórmula: o coeficiente a será igual à variação na coordenada y dividido pela variação na coordenada x. Então, vamos ter o seguinte: temos que determinar dois pontos na reta da função f. O primeiro ponto será a interseção com o eixo y, a coordenada x0 e y3 será o ponto A. E o outro ponto que podemos obter do gráfico será o ponto B, onde x igual a menos 3, y igual a 0. E agora vamos substituir na fórmula para determinar o coeficiente A. Então, será y de A menos y de B, que é a variação de y, dividido por x de A menos x de B. Fazendo as substituições, temos y de A é 3 menos y de B, 0. Dividido por x de A é 0 menos x de B, menos 3. Então, menos 3. Temos o seguinte: 3 menos 0 é 3. Temos aqui negativo com negativo positivo, então será 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, o coeficiente A é igual a 1. Coeficiente B, da lei de formação, corresponde ao ponto que o gráfico da reta, da função, intersecta o eixo y. Então, y igual a 3, o valor de b é 3. Então, A igual a 1, b igual a 3, portanto, f de x será igual, substituindo A por 1, 1 vezes x é x, então x mais o valor de b, 3. Então, f de x igual a x mais 3. Agora, vamos para g de x, proceder da mesma forma. Então, as variações entre as coordenadas y e x. Então, vamos nomear dois pontos também aqui na função, na reta g, que corresponde a g de x. Então, o primeiro ponto é a interseção com o eixo y, ponto C, que foi escolhido por mim, x0, y1, e podemos escolher o outro ponto, que é a interseção com o eixo x, ponto D, x1, y0. Fazendo as substituições, então vamos repetir aqui: y de C menos y de D, dividido por x de C menos y de D. Então, fazendo as substituições, y de C, 1, menos y de D, 0. Dividido por x de C é 0, menos x de D, que é 1. Vamos ter o seguinte: 1 menos 0 é 1, 0 menos 1, menos 1. 1 dividido por menos 1, menos 1. Então, o coeficiente A é igual a menos 1. Coeficiente B, o ponto que a reta G intersecta o eixo Y, é na ordenada igual a 1, B igual a 1. Portanto, g de x será igual a A vezes x, menos 1 vezes x, menos x, mais o valor de b, que é 1. Então, g de x igual a menos x mais 1. São as leis de formação das retas f e g. Agora, vamos determinar o ponto de interseção dessas duas retas. Então, para determinar o ponto de interseção, vamos reescrever as duas funções: f de x igual a x mais 3, g de x igual a menos x mais 1. Observe que o ponto P é o ponto de interseção das duas retas, ou seja, um ponto que as duas retas têm em comum. Para determinar esse ponto P, igualamos as duas funções. f de x, então, x mais 3 é igual a menos x mais 1. Desenvolvendo, temos x com mais x é igual a 1 menos 3. Mudando 3 de lado na equação, fica negativo. Então, x mais x, 2x, é igual a 1 menos 3, menos 2. X, portanto, igual a menos 2 dividido por 2, x igual a menos 1. Então, a coordenada de x, menos 1, visualmente ok. Vamos determinar agora a coordenada y, substituindo o valor de x em qualquer uma das duas equações. Vamos substituir na equação de g de x. Então, g de x é igual a menos x mais 1. Substituindo x por menos 1, vamos ter o seguinte: menos o valor de x, menos 1, mais 1. Negativo com negativo positivo, então g de x é igual a 1 mais 1,
g de x igual a 2. Portanto, o ponto P de interseção, x menos 1, y igual a 2. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.